programa de alimentação escolar, no Brasil, existe desde 1965. Ele tem dois principais objetivos, que é fornecer alimentação aos estudantes e promover ações de educação alimentar e nutricional. Então, ele é financiado, em parte, pelo governo federal, que transfere, né, o recurso para nós, Estado, e para os municípios, e é fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos conselhos de alimentação escolar, assim como por órgãos governamentais de controle. Next. Quais são os investimentos que o programa faz hoje em termos de Brasil? Em 2023, a previsão é que serão transferidos 900 milhões de dólares. E no Paraná, 97 milhões. Se a gente olhar em termos de valor per capita, né, por refeição, por comida, 48 cents de dólar. Pode passar. Temos alguns marcos legais importantes no programa. Então, em 65, foi criado. Em 79, passou a ser chamado Programa Nacional de Alimentação Escolar. Em 94, os recursos que eram todos centralizados passaram a ser descentralizados. Então, cada município, cada estado recebe o dinheiro para fazer sua compra. Em 2000, foram criados os conselhos sociais para controlar, né, a sociedade controlar aquilo que se gasta, aquilo que se investe. Em 2001, passou a existir a norma de que pelo menos 70% dos alimentos comprados têm que ser básicos. Então, não pode usar industrializado, não pode usar alimento muito processado, tem que ser alimento básico, natural. Obrigatório respeitar hábito alimentar local, né, e a vocação agrícola. Em 2006, passou a ser obrigatório existir o nutricionista responsável técnico em cada gestão do programa. E 2009 é o grande marco, porque 2009 passou a ser obrigatório que, no mínimo, 30% do dinheiro transferido pelo governo federal seja direcionado para a compra de alimentos diretamente dos agricultores familiares. Né? E 2013 passou a existir a obrigatoriedade de ações de educação alimentar e nutricional, e 2020 passou a existir limitação na compra de alimentos processados e industrializados. O Paraná já não comprava, já não destinava dinheiro nesses itens, mas passou a ser norma. A gente chama de grau de processamento. Né? Então, in natura e fresco, no mínimo 75%, e no máximo 20% de alimento processado e ultraprocessado. Em relação ao Estado, existe um marco legal importantíssimo, que foi, em 2010, uma lei que definiu que até 2030, 100% da alimentação escolar deve ser orgânica. E qual a importância disso, né? Então, antes de mais nada, todo esse processo de compra da agricultura familiar consegue estar correlacionado e atender praticamente a totalidade dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a Agenda 2030 da ONU. Então, ele vai casando, né? Ele vai cumprindo uma série de outros objetivos. A comida escolar orgânica passa a ser, ou ter essa característica de ser sustentável, saudável, nutritiva. Dentro da escola, levando saúde, nutrição, melhorando o aprendizado, né? O alimento orgânico facilita e melhora o desenvolvimento cerebral, mas também trazendo avanços sociais e econômicos para os agricultores familiares, de forma que também incentive a sustentabilidade e o desenvolvimento
ambiental e socioeconômico, orgânico na cabeça da pessoa. E o meio ambiente em si, que também vai trazer aí todas essas questões de sustentabilidade. Então, como disse já o nosso colega Kobe anteriormente, não é só alimentação saudável para o estudante, mas é toda uma cadeia, é todo um contexto que envolve as questões socioeconômicas, a saúde dos próprios agricultores e do nosso planeta, né? Next. Em relação ao programa dentro do Estado, porque, por mais que ele seja nacional, cada Estado tem suas particularidades. Então, a gestão no Estado ela é feita de forma central, né? Tudo que acontece é feito por uma gestão que faz as aquisições, faz as definições, para que o alimento chegue na escola. Então, o governo é quem compra todos os alimentos para atender 399 municípios, 2.249 escolas, em torno de 1,3 milhões de refeições por dia, para atender 1.100.000 estudantes. Next. E de que forma nós fazemos o abastecimento, né, de todo esse mundo escolar? Então, nós temos 3 maneiras de fazer o alimento chegar na escola. A primeira é que os alimentos não perecíveis, a gente utiliza um sistema central. Chega tudo no depósito, e aí o governo faz a logística para entregar esse alimento a cada 2 meses, mais ou menos. Nós temos a agricultura familiar, que faz a entrega ponto a ponto, a cada escola, e é feita pelo próprio fornecedor da agricultura. E existem os alimentos que são as carnes congeladas e os ovos, que também são ponto a ponto, também entregues por cada fornecedor. Next. Next. Ok. E como são elaborados os cardápios, né? Quais são as normas? Existem normas federais e estaduais para que todo esse planejamento dos cardápios, dos menus, aconteçam. Então, como já foi falado, existe a norma de que tem que comprar, os cardápios têm que ser integrados para os alimentos da agricultura familiar, minimamente 30%. Precisam ser ofertadas frutas, hortaliças e legumes frescos, né? Para o estudante que estuda em tempo parcial, no mínimo 280 gramas por aluno por semana. E para quem está em tempo integral, 520 gramas por aluno por semana. É restrito a compra de alimento processado e ultraprocessado, é limitado, assim como a oferta de alimentos doces. Next. Ok. E aqui está o grande motivo do sucesso que o Estado tem obtido. Que foi o quê? Como comprar, né? Como fazer a compra para mais de 2.000 escolas, né? Nos 399 municípios, respeitando o hábito, respeitando o clima. Norte do estado faz calor, sul faz frio, tem região seca, tem região mais úmida. Então, estabeleceu-se o conceito de comprar grupo de alimento, contratar grupo e não item. Então, nós, como nutricionistas, ao invés de dizer hoje teremos maçã para todo mundo, não, hoje teremos fruta. Cada agricultor entrega a fruta que ele estiver no dia, que ele tiver disponibilidade. E aí, hoje, né, para esse ano, nós estamos comprando 16 categorias, né, 16 grupos de alimentos. Então, contratamos frutas semanais, para entrega toda semana, as hortaliças, legumes, temperos, que inclui, né, as ervas, cebola, alho, enfim. Tem o grupo leite, que uma região consegue entregar. Temos pães,
sucos de fruta, doce em pasta, arroz, feijão, grãos, iogurte, farinhas, e temos frutas de entrega anual. Então, é possível que o agricultor oferte essas 16 categorias de alimento. É obrigado? Não. É possibilidade. Até 16 grupos, se eles produzirem, eles podem estar ofertando para que exista, né, a contratação. Next. Então, por exemplo, na escola X, foi contratado para entregar 200 quilos de fruta, grupo fruta. E aquela cooperativa, lá da região leste do nosso estado, vai entregar banana. Então, hoje, na escola X, está chegando banana. Na escola Y, é 150 quilos e eles vão entregar goiaba, na outra região. E na escola Z, vai estar contratado 320 quilos para entregar abacate. Então, no mesmo dia, cada região consegue estar trabalhando com diferentes alimentos do mesmo grupo. E isso faz com que o agricultor não tenha medo, não tenha receio de assinar um contrato, porque ele sabe que ele vai entregar exatamente aquilo que ele tem disponível, que ele produz na sua região. E cada alimento, obviamente, tem um preço diferente, né? A banana vai ter o seu preço, o abacate o outro preço e a goiaba outro preço, ok? Next. E aqui é o grande resultado que nós temos, né? De um lado, os agricultores familiares conseguem entregar o que eles estão produzindo, de acordo com o clima e com o que a sua produção, né, permite produzir. Eles têm um plano de entrega anual, então é garantido, eles sabem que eles podem plantar, porque eles têm um contrato, né, para absorver a produção, e acaba não sendo refém, né, das mudanças climáticas, né? Então, se ele não tem um tipo de alimento, que ele até previu produzir, mas ele tem outro, ele consegue nos atender. Por outro lado, os estudantes têm garantido, né, o abastecimento desses alimentos, com alimentos in natura, enfim, que são saudáveis. E desse processo da agricultura, 20% são alimentos orgânicos atualmente. Next. Então, como funciona? O agricultor familiar, ele tem um documento que comprova que ele é agricultor. Então, a gente chama de CAF, né? É um Registro Nacional do Agricultor Familiar. E tem também um documento que é das associações das cooperativas, que chama CAF Jurídica. Então, as associações e cooperativas, para poderem ter esse documento, eles têm que ter, no mínimo, 50% dos sócios agricultores familiares. E a Secretaria de Educação do Paraná, ela só compra de agricultores associados às cooperativas ou às associações. Por quê? Porque é uma média de 20 mil famílias. Então, como ter 20 mil contratos? Não se consegue, né? Então, nós contratamos das 200 cooperativas que representam esses 20 mil agricultores. Next. Aqui é só para exemplificar esses certificados que se utiliza. Então, tem a CAF, demonstra que qual é o tipo de agricultor, quantos que existem. Aqui nessa parte do meio tem agricultor um por um, o nome de cada família, né? E também tem a certificação orgânica para demonstrar e a gente poder, enquanto governo, comprar e saber que está comprando realmente de agricultores certificados. Next. Então, como funciona, né? Quais são as normas para que essa compra aconteça? O preço é fixo. A ideia é não
fazer concorrência de preço entre eles. Nós já dizemos, pagaremos este valor. E aí, os critérios para saber quem ganha para atender cada local são determinados pela norma federal. Então, prioridade primeira é a produção ser do local. Se não tem local, pode ser da região mais próxima. Se não tem na região mais próxima, pode ser comprado de uma região mais distante. E se não tem na região, pode ser de qualquer lugar do estado. Então, o primeiro critério é o local em que se produz. Segundo, é se existe, ou se a associação, cooperativa, tem mais que 50% de agricultores da reforma agrária assentada, produtores indígenas e quilombolas. Também uma prioridade é serem produtores de base orgânica e agroecológica. Basta ter 10% de produtores na associação, ele já tem prioridade. Também vale, para desempate, o índice de agricultores familiares em cada associação. E também a representação das mulheres. Então, quais são as regras? Nós recebemos os projetos de venda, que podem ser locais, regionais, estaduais. E aí é como se nós separássemos a pilha dos documentos. Então, primeiro é o que for do município. Então, é do município, tem preferência. Aí separa-se em outras duas pilhas. São comunidades indígenas assentadas ou quilombolas e os outros. Se tem comunidade tradicional, aí separa-se orgânico e convencional. Prioriza-se o orgânico, ok? O orgânico, normalmente, recebe um pagamento 30% superior aos alimentos convencionais. Se não existir oferta daquele local, passa-se para a região, e aí vai fazendo-se esse mesmo processo, né? É da região, tem assentado indígena ou não? Dentro desses assentados, tem orgânico ou não? Então, vai sendo feita toda uma classificação nessa sequência. Então, quais são os nossos resultados do Estado do Paraná? O investimento na agricultura familiar como um todo, ano passado, em 2022, foi de 15,5 milhões de dólares para comprar 10 milhões e meio de quilos de alimentos. E, dentro disso, a quantidade de orgânico foi um valor aproximado de 2,7 milhões de dólares, numa quantidade de 2,8 milhões de quilos de alimentos, né? E, como eu já falei, em torno de 20% a representação do orgânico em relação a tudo da agricultura que a gente compra. Aqui nós temos um mapa demonstrando a evolução. Então, quando começamos, em 2011, eram somente 29 municípios com oferta de alimento orgânico. E, ano passado, ou seja, em 12 anos, conseguimos chegar em 268 municípios. Né? Um crescimento foi bastante importante. Então, 67% hoje dos municípios têm oferta de alimento orgânico nas nossas escolas. Eu não falei, mas temos 2.500 famílias produtoras de orgânicos que nos atendem no programa. E aqui tem os mapas mostrando, em 2021, nossa, a cor aqui ficou medonha, mas, enfim. Em verde, são os municípios que têm mais que 50% de alimentos orgânicos na alimentação escolar. Né? Então, são municípios que não mudou muito em relação ao ano passado. Em laranja, não está dando para ver o laranja aqui direito, mas são aqueles que têm de 1% a 50% de oferta. E vermelho, os que têm menos de 1% ou praticamente nada, né? 0%. Então, até 2021, nós estávamos com 230 municípios sem orgânicos nas escolas, sem produção. Aí, no ano passado, nós conseguimos aumentar a oferta, e hoje, em torno de 100 municípios somente não têm orgânicos para serem ofertados. Então, é um trabalho
crescente, contínuo, né? Mas a gente vê que ele vai cada vez apresentando crescimento, né? E como é feito o controle de qualidade? Porque no governo existe muito órgão de controle, eles querem saber como tem certeza que é orgânico. Então, existe uma parceria com outro programa, que é da Secretaria de Saúde, que é o Programa de Análise de Resíduo de Agrotóxicos, né? E eles coletam as frutas, as verduras e mandam para o laboratório para fazer a análise. Então, existe essa parceria para que nós tenhamos garantia de que o alimento que está sendo vendido ou comprado como orgânico realmente o é, e também se o convencional está dentro dos limites permitidos por lei da utilização dos resíduos, dos agrotóxicos. Desafios é conseguir ampliar, é um desafio contínuo, né? Vocês viram que nós temos mais ou menos 100 municípios ainda sem oferta. Universalizar, todas as escolas têm que ter alimento orgânico, né? Todos os nossos estudantes têm que ter esse direito. E, obviamente, recursos financeiros. Tanto para fazer a transição do convencional para o orgânico, né? Tem que ter financiamento do governo, para prestar assistência técnica e rural, e o próprio recurso a mais para poder comprar tudo isso para alimentação escolar. Então, nós estamos com algumas novas estratégias, e uma delas é para expandir, né, que a gente consiga incentivar a transição do convencional para o orgânico. E, para isso, a ideia é que, nas propostas, a gente já pague de forma diferente o alimento em transição, amplie, né, essa assistência técnica aos produtores, e que isso seja financiado pelo governo, de forma... E outra estratégia é priorizar as escolas, né, o abastecimento e a compra dos alimentos com alta frequência de consumo, como, por exemplo, o arroz e o feijão. Uma outra estratégia que tem sido usada, nós temos escolas agrícolas, escolas em que o ensino médio profissionalizante estuda sobre agricultura, né? Então, 6 mil alunos dos cursos técnicos, cursos técnicos agropecuários, em torno de 23 no nosso estado, estão tendo disciplinas, né, matérias como agricultura e agroecologia, além da agroindústria familiar. E também esse modelo de compra tem sido replicado pela Secretaria de Agricultura de nosso estado, que compra para atender os restaurantes populares, os restaurantes comunitários, os hospitais filantrópicos e os centros de referência e assistência social. Então, se usa o mesmo modelo não só na educação, mas também nas ações da agricultura, da Secretaria de Agricultura, dentro do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional do nosso estado. Esse modelo tem tido reconhecimento, né, por vários órgãos. Então, existem prêmios. Em 2013, fomos premiados, recebemos um prêmio como tecnologia social do sistema de compra pela Fundação Banco do Brasil, né? Em 2017, o Ministério da Educação nos concedeu um prêmio de boas práticas da agricultura familiar. Foi o único estado do país a receber esse prêmio. Em 2022, recebemos um prêmio do Ministério da Saúde pelo incentivo e pela compra, né, como uma das 5 iniciativas melhor pontuadas no Brasil, na categoria acesso e aquisição de frutas e verduras. Afinal, são volumes altíssimos, né? E também somos coautores de um livro que fala da alimentação escolar como estratégia para o desenvolvimento sustentável, no capítulo que conta tudo que eu estou contando aqui para vocês, né? Esse processo de compra do Paraná, de que maneira ele acontece, e para realmente difundir, né? Divulgar esse trabalho para que outros possam replicar, né? Para que outros possam seguir mais ou menos aí o que nós temos desenvolvido. Então, concluindo,
é o que nós falamos lá no começo. A alimentação escolar orgânica, ela consegue incentivar o desenvolvimento socioeconômico, né? Ele consegue melhorar a aprendizagem escolar, promover a saúde e promover o desenvolvimento sustentável. Então, é uma cadeia em que uma atividade, né, incentiva a outra e não se resume só ao alimento mais saudável, mas ele perpassa por todo o desenvolvimento econômico, social e sustentável que envolve os alunos, né, os estudantes, os agricultores familiares e também o planeta. Então, essa é a imagem que a gente quer deixar para vocês, né? Fotos reais dos nossos alunos, né, se alimentando com alimentos saudáveis, crianças podendo estar em meio a uma plantação orgânica, sem risco de serem envenenados, sem risco, né, à sua saúde. As nossas merendeiras, que amam receber esse tipo de alimento, ficam muito felizes, né, com toda essa diversidade. Aqui fica alguns dados do nosso contato. E fica a saudação aí de toda a equipe, que não pôde estar aqui, mas está aqui na fotografia, né? Então, as pessoas do nosso departamento, lá em cima, os nutricionistas, né, da equipe, que realmente saúdam, né, a todos vocês, e sempre muito felizes com os resultados que a gente tem obtido com o nosso trabalho. Graças.